Oi, gente. A aula de hoje de arte, ela vai falar um pouquinho sobre os fundamentos conceituais da arte. Começo a aula com uma pergunta. Para vocês, o que é arte? Vocês podem ver aí algumas definições sobre o que é arte de algumas pessoas conhecidas. Essa de Queiroz, por exemplo, ele diz que arte é um resumo da natureza feito pela imaginação. Um que eu gostei também bastante foi o de William Shakespeare, que ele diz que arte é o espelho e a crônica da sua época. Outra definição de arte também é uma definição de Pablo Picasso, que diz que a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Vocês podem ver aí na sequência várias outras definições do que é arte. Como foi comentado na aula anterior, a arte ela nasceu lá na pré-história através de pinturas rupestres, principalmente nas partes mais profundas das cavernas. Eles utilizavam a pintura geralmente para criar uma expectativa do que ia acontecer no dia seguinte. Geralmente eles pintavam animais que eles queriam caçar. Geralmente eram grandes animais e dessa forma aconteciam. Depois, com a evolução dos homens e que eles começaram a utilizar a caverna como moradia, eles passaram a fazer essas pinturas mais na parte frontal das cavernas, já nos primeiros pavimentos das cavernas. Eles faziam isso como forma de decorar, já não era mais com aquele intuito lá do início de que almejavam pegar ou capturar algum animal. Na realidade passou a ser uma forma muito mais decorativa, isso com a evolução do homem também, do homem das cavernas, quando ele deixou de ser nômade e passou a ter uma moradia fixa. Existem várias modalidades de arte que surgiram também na pré-história. Esculturas, a dança, a literatura também surgiu nesse período. Aí a gente para também para pensar um pouquinho qual a finalidade da arte. Como eu já disse no início da aula, mesmo no período das cavernas, a arte ela já tinha uma finalidade diferente. Hoje, quando a gente vai falar da palavra arte, a gente sempre diz que ou quer dizer alguma coisa que a gente faz bem. Quando a gente diz, por exemplo, a arte da medicina, a arte do futebol, a arte do escutar, a arte da política, tudo isso está associado a coisas boas, a você realmente fazer bem determinada coisa. E existem em si alguns elementos necessários para se definir uma obra de arte, né? A beleza, a originalidade, a criatividade, a técnica. Mas uma coisa é certa, a beleza é muito subjetiva. Eu posso achar belo, outra pessoa pode não achar. Alguém pode achar uma ideia original e essa ideia já existir na realidade e não ser necessariamente uma cópia. Eu posso utilizar a minha criatividade para fazer alguma coisa, algum tipo de arte, e realmente outra pessoa já ter tido essa mesma ideia criativa. Do mesmo jeito, eu também posso utilizar uma técnica e essa técnica ser repetida diversas vezes. Então, a arte realmente é muito mais complexo do que a gente imagina. A arte, ela é formada por imagens, por sons, por palavras, por construções, como no caso da arquitetura. A arquitetura também é uma arte. Vocês podem ver aqui na sequência algumas modalidades da dança, que pode ser a pintura, a fotografia, a gravura, o desenho, a escultura, a música, a dança, o teatro, o cinema e a arquitetura.
das imagens, a gente vê aí a pintura, a fotografia, a escultura, a gravura. Dentro da pintura, ela pode ser o quê? Figurativa, retrato, autorretrato, retrato de um grupo, uma paisagem, natureza morta, pintura de gênero, pintura histórica, pintura religiosa. Aqui na sequência vocês vão ver algumas pinturas famosas. Algumas são realistas, outras são paisagens, natureza morta, né? Gravuras. E alguns de vocês vão se identificar e achar mais bonita umas, e outros vão se identificar e achar mais bonitas outras. Na sequência, vocês estão vendo algumas figuras abstratas. Em si, as artes, as pinturas no caso, elas podem ser figurativas quando elas representam alguma coisa, ou pode ser abstrata. São as duas formas de pinturas. Com as esculturas, nós temos 3 dimensões diferentes, que é a altura, a largura e um relevo. Assim como eu disse anteriormente, na pintura ela pode ser figurativa ou abstrata, mas as esculturas não, elas têm essas 3 dimensões, altura, largura e relevo. Vocês podem ver aí na sequência 2 exemplos de esculturas. A primeira delas é uma escultura figurativa, porque realmente ela está representando a figura de um homem. A segunda escultura é uma escultura abstrata, que realmente você não consegue identificar, e ela pode ser muitas coisas, depende da sua imaginação, né? Ela pode ser apenas um objeto, um cone, a entrada de um circo, pode ser uma aranha. Ela realmente deixa você imaginar mais coisas. Quando nós falamos da arte da gravura, a gente tem alguns tipos aí de gravura. A xilogravura, que é tão conhecida aqui na região, bastante conhecida aí por causa da família Borges. A parte da litogravura, que é uma técnica de desenho com pedra como forma de carimbo. A gravura em metal e a grafitagem também, que é bem comum nos dias atuais. Vamos falar agora um pouquinho em relação à fotografia. A gente vai ter uma aula específica apenas sobre fotografia e sobre o surgimento da fotografia, que foi a partir da fotografia que um monte de outras coisas surgiram, tá certo? Mas vai ser uma aulazinha especial, vai ser bem interessante, acho que vocês vão gostar bastante. Hoje, a fotografia, né, com a modernidade, existem vários programas de manipulação de imagem. O próprio Instagram tem vários filtros, que você pode colocar orelhinhas, pode colocar maquiagem, né, pode virar algum bichinho, alguma coisa do tipo. Para vocês terem ideia como evolui em relação à arte, e não apenas a parte de pintura, de figura, de fotografia. A arte responsável por toda essa parte da imagem são as artes plásticas, certo? Onde o artista é o artista plástico. Conhecida como a 7ª arte, que seriam imagens em movimento, a gente vai ter um trabalho também, uma atividade específica sobre essa questão. Vem a 7ª arte aí como o cinema, que de início a gente teve aí o cinema mudo, porque ele se dominou a imagem, mas em relação ao áudio a dificuldade era maior. A gente vai conhecer um pouquinho do cinema aqui no Brasil, o cinema colorido, né, porque antes era só em preto e branco, e hoje a gente já viu uma evolução maior com o cinema em 3D. Na parte da literatura, a gente tem aí realmente grandes nomes da literatura no mundo, Shakespeare, Camões, Machado de Assis, Cora Coralina e por aí vai. Realmente são muitos que utilizam a literatura como ferramenta.
Nessa disciplina, nós vamos conhecer também um pouquinho sobre o teatro, né? Que ele faz parte da humanidade há bastante tempo. E vocês vão saber um pouquinho, conhecer um pouquinho da história do teatro. Nós vamos conhecer também um pouquinho sobre a música popular, a música erudita, a música folclórica. No conteúdo de educação física também a gente vai ver um pouquinho sobre a parte de dança, do movimento, que junta um pouquinho com essa parte de arte também, em relação a alguns ritmos, alguns instrumentos, tudo isso a gente vai tentar vivenciar. Vamos conhecer um pouquinho também da arquitetura, como realmente começou a surgir essa arquitetura, né? Como ela se desenvolveu e como ela é hoje. Grandes nomes de arquitetos no mundo, né? E por que eles são considerados grandes nomes? Quais foram as grandes invenções da arquitetura, né? Tudo isso a gente vai conhecer um pouquinho. Aí por isso eu pergunto para vocês, para que serve a arte? A arte em si, ela serve para ampliar horizontes, entender melhor as pessoas, os lugares, a vida, testemunhar a história. Na realidade é um pouco da história que é contada em cada lugar com a arte, para denunciar e muito mais coisas, tá certo? Pense agora, eu vou perguntar para vocês e vou pedir para que vocês respondam no caderno de vocês o que é a arte para você, certo? Respondam, mandem em forma de foto, anexem na atividade, certo? E vocês vão responder no caderno de vocês, tá bem? Beijo grande, nossa aula chegou ao fim, até o nosso próximo encontro.